Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Já estamos na penúltima mensagem falando sobre fé, então vamos à palavra de hoje. Mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para que o YouTube te avise quando postarmos um próximo vídeo aqui no canal, ok? O primeiro versículo de hoje está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12. Acompanhe comigo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. O tema de hoje é o bom combate da fé. Tenho certeza de que você, como um bom cristão, vem tentando lutar contra o pecado e ser uma pessoa de virtude que professa bons hábitos. No entanto, sabemos o quanto é difícil a vida de um cristão que tenta praticar tais exercícios junto com a fé. Quero que considere atentamente a primeira parte deste versículo 12 que diz: combata o bom combate da fé. O único combate que o cristão é chamado para travar é o combate da fé. Quero deixar claro nesse vídeo algo que o Espírito Santo de Deus quer que eu te diga, que por mais que você saiba disso, às vezes as lutas são tão grandes que nos esquecemos do que Deus já fez por nós. E ele diz: por que, meu filho, você sofre tanto? Eu já venci o diabo por você. Irmãos, Jesus foi o nosso substituto quando em seu trabalho de redenção derrotou o diabo. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele venceu a morte, o inferno e o túmulo. Jesus vive. Jesus é a cura para todos os nossos pecados. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que Jesus aniquilou o pecado por sacrifício de si. Veja só. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Um dos combates da fé são as acusações do inimigo. As dúvidas colocadas em sua mente com relação ao seu passado são um dos obstáculos a serem vencidos quando se tem fé. Se esse inimigo não existisse, não haveria acusação e muito menos combate. Algumas pessoas não conseguem identificar os inimigos da fé que têm atrapalhado sua caminhada com Cristo. Muitas pessoas até dizem que o seu problema é a falta de fé, quando na realidade não é este o problema. Na realidade, estão falhando em não liberarem sua fé. Há alguns dias atrás, estive em um monte com algumas irmãs da igreja e uma delas me disse que tinha fé e que seus familiares diziam a ela que ela tem muita fé em Deus, mas não conseguia alcançar os resultados que desejava em sua vida. E eu disse a ela algo que Deus colocou em meus lábios para falar com ela. E talvez este exemplo sirva para alguém que está vendo esta mensagem. Eu disse a ela que não importava o tamanho da sua fé, mas o que ela fazia com ela. Em outras palavras, essa pessoa tem fé, somente não tem liberado, ou seja, praticado sua fé. A falta de prática da fé é decorrente à falta de conhecimento da palavra de Deus. Um dos inimigos da fé é tirar a compreensão de como agir à altura da palavra de Deus. Devemos parar de tentar fazer a palavra de Deus funcionar e começar a agir à altura da palavra. O que a palavra de Deus diz tem poder e está manifestando agora em sua vida. Coloque isso em prática. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor diz: eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se sabemos que a palavra de Deus é a verdade, se agirmos à altura dessa verdade, isso se tornará uma realidade em nossa vida. A falta de conhecimento daquilo que é a nova criação, daquilo que significa ser uma nova criatura em Cristo, pode bloquear o andar pela fé do cristão. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Muitos cristãos não sabem que são novas criaturas. Pensam que a única coisa que Deus fez foi somente perdoar seus pecados. Mas nada adiantaria para um pecador se ele somente recebesse o perdão de seus pecados. Ele ainda iria para o inferno, ainda seria um filho do diabo. O pecador tem que nascer de novo, tem que se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, tem que receber uma nova natureza, a natureza de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. João diz em sua primeira epístola:
Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13. Quando você sabe o que você tem e quem você é em Cristo, isso faz a maior diferença e eleva a sua fé. Se uma pessoa não tem o entendimento daquilo que tem em Cristo e quem Cristo é em sua vida, então sua fé será bloqueada. Se você tiver o entendimento, ele o ajudará a andar na plenitude de seus direitos e privilégios. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 4, que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando pecamos, nos sentimos culpados com a sensação de injustiça, nos sentimos indignos de chegar à presença de Deus. Quando, porém, confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa e purifica. Recuperamos a nossa condição certa diante dele. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Pelo novo nascimento, ficamos sendo novas criaturas justas. Sabemos que Deus não criou novas criaturas iníquas. Fomos criados por Deus em Cristo Jesus. Ele nos fez novas criaturas justas. Somos filhos e filhas de Deus, como se nunca tivéssemos pecado. Podemos ficar na sua presença sem nenhuma consciência do pecado, sem sentimento de culpa nem vergonha. Não precisamos de ficar paralisados de medo. Podemos entrar na presença de Deus porque é o lugar certo para nós. Isso não quer dizer que temos licença para pecar e nem que estamos livres das consequências do pecado, mas como filhos de Deus, se pecarmos e confessarmos com sinceridade, no arrependimento, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Há uma confissão do nosso coração e uma confissão dos nossos lábios. E quando essas se harmonizam, ficamos sendo poderosos em nossa vida de oração. A razão por que tantos cristãos são derrotados é porque têm uma confissão negativa. Sempre estão falando das suas fraquezas e falhas. Invariavelmente se rebaixam até o nível de sua condição atual. Somos aquilo que dizemos. Esta é a lei espiritual revelada em Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Assim, o que você disser será sua fé falando, positiva ou negativa, assim será feito. Como em Provérbios capítulo 6, versículo 2 diz, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Os nossos lábios podem nos fazer ricos ou pobres, nos tornar livres ou escravos. Os nossos lábios podem nos manter enfermos, podem nos encher de ódio e veneno. Ou você hoje pode encher suas palavras de fé e com amor irá aquecer o coração mais frio. Pode encher suas palavras com amor e fortalecerá os fracos e sarar os feridos. Você pode fazer suas palavras emanarem até a atmosfera do céu. Aprenda a confiar naquele que é maior e que está em você. Aquele que está em você é maior do que qualquer força ou poder que está no mundo. A palavra de Deus em seu coração e em seus lábios lhe dá poder para andar na vitória de Cristo em todas as áreas da sua vida. Confie em Deus e na sua palavra de todo o seu coração e você será bem-sucedido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Tenho certeza de que você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe com ela, por favor. Deixe Deus te usar. Deus é maravilhoso, irmãos. Creia nisso.